nosso canal YouTube falando nisso de hoje, com uma pergunta polêmica, controversa. Hercólubus. Olá, Dunker, você poderia, embora não acredite que possa, porque se isso faria seu YouTube fechar seu canal. Ou seja, se eu for falar da realidade do que é a pedofilia. Não basta dizer que é parafilia anomalia, porque qualquer mulher sabe que não é assim que a coisa é. Toda mulher foi assediada na infância, na adolescência, todo mundo sabe que os homens deixados livres e sem punição da justiça namoram e se casam com meninas. Olha certos países do Oriente. O machismo é horrível, mas revelador. Olha a beleza e verdade de romances como Lolita e Morte em Veneza. Olha a indústria da pornografia infantil, turismo sexual infantil, como um tipo de crime que dá mais lucro no mundo. E eu adoraria de conhecer a verdade sobre a sexualidade humana, coisa que vislumbrei através dos meus olhos e ouvidos atentos, mas que certamente os estudiosos da mente sabem explicar e contar. Marina Viana, minha querida aluna Marina. Cris, se adiantando ao próximo tema do momento, que deve emergir com mais força assim que cancelarem o cancelamento. Você poderia fazer um vídeo sobre a obsessão da direita com pedofilia e como ela é capaz de criar engajamento nas redes, como é o caso, por exemplo, das teorias como o QAnon. Obrigado. Boa, Marina. Jean-Roger Delacroix. Professor, fale um pouco como a psicanálise pode colaborar com o entendimento sobre a pedofilia. Vamos lá. Lincoln Minor. Mas eu confesso que até achei interessante um professor da USP fazendo apologia da violência. Não consigo ver aonde, mas o Brasil já não tem uma reputação quanto à sua civilidade, né? 70 mil homicídios por ano. Sim, e ainda a gente vê esse tipo de vídeo. Faz um vídeo falando sobre sua visão de pedofilia. Vai ser interessante saber a sua interpretação violenta a respeito disso. Lembrando que a prática de pedofilia é odiada pelas religiões, sabe? Então os justiceiros sociais e donos da verdade têm que combater essa religião aí. Para fazer isso é violando o status quo, apesar de a religião fazer parte da nossa cultura. Cultura essa que não nos faz inferior nem superior aos demais povos e nações. Isso é o básico da antropologia. O que eu quero dizer é que você não é o dono da verdade, Dunker, nem eu, mas sim a cultura de um povo. Até porque não estamos indo para lugar nenhum. Talvez concordamos nesse último ponto. Vídeos da zoeira. Por que a homossexualidade é considerada uma orientação sexual e a pedofilia é considerada uma doença? Se as duas são apenas desvios. É feito terapia de reversão para a pedofilia em muitos países, mas a reversão da homossexualidade é proibida. Por ser considerada ineficaz, por que a reversão da pedofilia é possível e o da homossexualidade não? A pedofilia é considerada uma doença. Por que é proibida? Não seria errado chamar um comportamento de doença por questões morais? Ok, vídeos da zoeira. Cristiane Leão, há cerca de 7 anos eu já ouvia de um amigo, Olavete, sobre uma suposta conspiração gay que visava a normalização da pedofilia. Eu nem me dava ao trabalho de rebater. Meu amigo é uma boa pessoa, apesar de tudo. Nunca imaginei que chegaremos a um tempo em que temos que refutar sandices de toda ordem. Força, Dunker, a sensatez ao final vai vencer, ainda que a luta seja longa e árdua. Vamos lá, Cristiane Leão. Então, vocês percebem pelas perguntas, o tom das colocações, né? Que há algo sensível nesse tema. Tá? Começar pelos pseudônimos. Hercólubus. O Planeta Vermelho é um livro de 1998 que descreve, né, a aproximação de um meteoro que vai abalar a Terra e vai criar seres mutantes e na verdade esse meteoro foi responsável pela destruição de Atlântida há 13 mil anos e pela existência de um sistema solar que nunca ninguém viu, chamado Solar Tilo. Veja, a pessoa que faz essa pergunta se intitula, né, com esta narrativa que a antecede, né?
Lincoln Minor, outro pseudônimo muito interessante. Lincoln Minor é um problema de astrofísica, né? É relativo à relação entre os pequenos meteoritos que acompanham um meteoro e a relação com a velocidade que esse sistema encontra ao longo do tempo. Então vocês percebem que existe assim no ar uma astrofísica mágica operando na escolha dos pseudônimos. Mas vamos lá, né? Então, pedofilia se tornou assim a fronteira final. É aquela prática sexual que a gente unanimemente repudia. Aquela que assim não tem discussão. Isto não pode. E vejam que isso parece assim, um processo longo, né, em que muitas outras práticas e modalidades de prazer foram sendo gradativamente aceitas. Né? Vamos pensar aí na história da homossexualidade, na história das parafilias, na história das sexualidades alternativas, né? Ou não inteligíveis, como diz a Judith Butler, né? Elas foram relativamente, ao longo da história, sendo nomeadas, incluídas, e agora se tornaram uma pauta para muitos que tem uma orientação mais liberal, mais libertária, mais à esquerda. Então, me parece que isso é um fato que torna esse tema assim crucial. Parece que se a gente perder essa, não vamos ter mais limite algum. E é uma temática que levanta também um assunto que envolve ciência, ou seja, a sexualidade infantil. Né? Como é que ela existe? Lá no seu texto, 3 ensaios para uma teoria da sexualidade, onde o Freud vai advogar que sim, essas crianças têm sexualidade, ele já nos advertiu o seguinte: mas nós não gostamos de saber disso, mas nós repudiamos isso, mas nós não vemos como a sexualidade da criança, e ela vai se constituindo a partir do seu próprio tempo, das suas próprias hipóteses, envolvendo o nascimento de filhos, a diferença entre os corpos, papel do pai e da mãe, envolvendo a formação da moralidade, né? O sentimento de vergonha, o sentimento de culpa, a formação do espaço íntimo, né? Aquilo que é seu corpo e que não pode ser mostrado, e que não pode, enfim, todo esse processo, né? Ele concerne então a gente ter uma primeira decisão aí, que é: existe sexualidade da criança ou não? Há uma tendência, né? Uma tendência negadora, como dizia o Freud, né? A repudiar isso que, portanto, estava em nós, está em nós, né, que é a nossa própria sexualidade infantil, enquanto sexualidade lembrada. Eles assim, a gente gosta de reprimir isso, a gente põe isso no estado de amnésia. Então, um motivo para que a gente ache muito incompreensível a pedofilia é justamente essa nossa tendência moral, né, a considerar e a repudiar a sexualidade na infância. Do outro lado, a gente poderia dizer assim: não, mas o pedófilo, ele tem que ser um adulto. A gente não reconhece a pedofilia na criança, né? Na criança que tem ali as suas explorações com outra criança. A gente reputa que é uma pessoa que está, então, na condição de adulto, né? E na sua fantasia, e aqui a gente já começa a definir o que nós estamos chamando de pedofilia, né? É uma fantasia que envolve traços, situações, lembranças, objetos, né? Que passam pela criança. Uma fantasia, as fantasias, elas têm uma característica do ponto de vista clínico importante, que é a sua difícil maleabilidade. A gente pode, por exemplo, assim, estender simbolicamente uma fantasia, a gente pode acrescentar a ela elementos, a gente pode filtrá-la, a gente pode organizá-la em relação aos seus atos, mas dificilmente a gente consegue acabar com uma fantasia. Dizer assim, esta fantasia não vai existir mais. Muito difícil do ponto de vista clínico.
Terceira questão, né? Esta onda, né, é uma onda delirante em torno da pedofilia, uma onda que apareceu nas perguntas, né? O QAnon tem 119 mil simpatizantes e que tem uma crença de que existem guerreiros infiltrados em Hollywood, nas empresas, nos governos, e que são guerreiros, senhores da guerra, pedófilos. O interesse último é conseguir ter acesso à sexualidade, né, das crianças, com as crianças. E que invadiram, então, o Capitólio, e vários depoimentos foram dados, né, por membros dessa, o que é, uma seita, né, dizendo, olha, eu estou absolutamente certo disso, né, é certo porque existem conexões galáxicas, olha lá, né, Hercóbulos, Lincoln Minor, existe uma conjunção de astros, né, de outros planetas que estão fazendo com que estas pessoas introduzam um combate mundial. A queda de Trump e a ascensão de Trump teria que ver com a defesa dessas crianças. Vários deram depoimentos nessa linha. Estou vestido de viking aqui defendendo minhas crianças. E um pouco assim em minhas mulheres. Isso é muito importante, né? Quer dizer, estão defendendo algo que tem uma relação de posse, né? Quer dizer, uma relação de posse com esses que são indefesos, as crianças, e que a gente precisa, sim, defender contra aqueles que estão querendo atacá-los, numa conspiração mundial. Bom, a gente tem aí indícios delirantes, né? Uma teoria conspiratória, mas toda teoria conspiratória, isso é interessante, ela pega algo da verdade, né? Ela pinça algo e deforma, e inverte, e avoluma, mas ela vista de perto e vista, vamos dizer assim, de forma mais pessoal, ela muitas vezes aponta para o quê? Alguém que foi ser viciado na infância. Alguém que passou por uma experiência ruim com a sua sexualidade e a sexualidade de um adulto na infância. Alguém que tem fantasias pedófilas e lida muito mal com essas fantasias, a ponto de projetá-las nos outros. Né? Alguém que, assim, precisa ter uma relação de apossamento com as crianças. Vamos pensar aí, de fato, as crianças estão em perigo, né? Por quê? Porque elas representam o nosso futuro da Terra. Bom, é um problema, né? Pode ter um hecatombe nuclear, pode ter um hecatombe ecológico, a gente se preocupa cada vez mais com os destinos do planeta. Então, veja só, você pega uma coisa que é real, né? O que a gente vai fazer para deter, né, essa exterminação do nosso próprio futuro, representado, simbolizado pelas nossas crianças, né? Precisam fazer alguma coisa, e isso revirado do avesso, exagerado, existe uma corporação, né, intencionada de pessoas que querem pegar as crianças para fazer sexo com elas. QAnon e outras versões, né, da saga contra a pedofilia estão se apoiando nessa tentação incrível, né, que é de mexer com a fantasia alheia, mexendo com o quê? Com a sexualidade infantil que todos nós um dia tivemos. Agora vamos mudar o nível da questão, né? Existem verdadeiros pedófilos. Existem pessoas que, assim, e vamos definir isso, né? Que elas só conseguem encontrar satisfação imaginando ou usando a sua fantasia com ingredientes de crianças ou traços infantis. A gente pode dizer assim, isso é um crime? Não, não é. Fantasiar em nenhum nível, em nenhum caso, em nenhuma espécie é um crime. O que é um crime é abuso de crianças, é violência contra a criança, são atos de intimidação, de entrada na sua vida íntima, no seu corpo, atos de humilhação, atos de apossamento, isso não pode. Vejam só, o que o complexo conspiratório em torno da pedofilia está montando é esse limite entre a loucura e o crime. Quer dizer, não, são duas coisas, todo mundo sabe que são duas coisas diferentes, mas será que elas não têm um ponto de cruzamento em algum lugar? Veja só,
Em primeiro lugar, é a fronteira final e depois é o ponto limite. É o ponto em que tem uma pessoa que eu não tolero. Uma pessoa que não devia existir. Uma pessoa que ela é o ser supremo em maldade. Que é esse que eu fico lutando no meu delírio conspiratório. É o guerreiro pedófilo. Quer dizer, esta pessoa, né, com quem eu estou me antipatizando, que eu tô criticando, né? Ela exerce essa mistura da loucura com a maldade. Bom, vocês já viram um verdadeiro pedófilo, né? O verdadeiro pedófilo, em geral, se ela não está maltratando muito a sua fantasia, né? Em geral, ela procura ajuda. Ela fala com outros. Ele diz, não, isso é uma tara, isso não é uma coisa legal, isso é uma coisa que eu queria tirar de mim, né? E ele recorre a material pornográfico que permite ele exercer muitas vezes a sua sexualidade, né? Então, mulheres adultas que se parecem com crianças, mulheres adultas que se vestem como crianças, né? Poxa, isso permite que muitos pedófilos então encontrem uma espécie de solução para como encaminhar, como lidar, como encontrar a partir da sua fantasia uma relação sexual que seria assim aprovável. Quer dizer, vocês veem alguma dificuldade nisso, algum problema nisso? Não. Enquanto você não passa para o campo da perversão, né? Que é quando a tua fantasia e o ato, né, a maneira como você lida com ela, passa por impor violência ao outro. O pedófilo não necessariamente é violento, ele pode entrar nessa combinação, mas aí é outra coisa. A gente está falando de violência, a gente está falando em ECA, aí a gente está falando nos crimes tipificados. Mas vamos olhar para o outro lado da história, né? Quer dizer, por um lado, de repente, a pedofilia se tornou uma grande preocupação, né? Por outro, como é que nós estamos tratando as nossas crianças, culturalmente? Batom, sandália, erotização, e quanto mais bonita, e quanto mais se vestem de adultos, e como estão as nossas propagandas usando e abusando de imagens sensuais de crianças para vender todo e qualquer produto. Vocês vão me dizer, se isso está acontecendo, por que funciona? Porque, vejam só, há uma diferença entre fantasias, né, flutuantes, fantasias que nos afetam, mas que não são a nossa fantasia fundamental, e a fantasia fundamental. Então, quando a gente fala de um verdadeiro pedófilo, é aquele que tem uma fantasia fundamental que passa pela pedofilia, né? Quer dizer, essa é a condição elementar. Sem isso não funciona. Mas há muitos outros que se aproveitam, e a indústria cultural se aproveita da erotização das crianças. Assistam o filme Pequena Miss Sunshine. Vocês vão ver ali, de forma chocante, o que é o processo de erotização comercial das nossas crianças. Então você vai dizer, estamos todos pedófilos? Não, nem mais nem menos do que eu acho que sempre estivemos, né? Mas, diferença. A fantasia é uma coisa, o que você faz com ela é outra coisa. Qual é o problema da incriminação do pedófilo, né? Quando você começa a construir uma narrativa, né, criminalizando, então nas escolas, né, uma vigilância. Vamos ver A Caça, do Thomas Vinterberg, que é justamente um exemplo desse equívoco. Uma criança com a sua sexualidade em curso, começa a se encantar com um professor, que é um homem, né, o filme se passa acho que na Noruega ou na Suécia, e ele recusa, né, acha aquilo, acolhe como uma construção da criança, mas obviamente recusa, né, qualquer contato com ela, e ela, levando adiante isso, acusa o professor, que é destruído completamente pela cidade, né, que é criticado, né, impiedosamente. Por quê? Porque, de um lado, o que a criança diz é tomado de forma literal, né? Ou seja, a gente não consegue ler o processo de construção da fantasia na criança, né? E que muitas vezes
vai ser confundido com atos de violência real, é um problema, mas que deveria ser sentido e pensado como um problema, né? Quer dizer, com dúvida, com atenção, com cuidado, e não, falou, então sim. Não, precisa escutar como é que essa criança está dizendo. E do outro lado, a vigilância contra o quê? Contra uma espécie de lugar fálico, excessivamente fálico, ocupado pelas nossas crianças, dentro de uma cultura, né, escrita pelo Ulrich Beck, como uma cultura do risco, como uma cultura de uma moralidade que só encontra uma razão de ser, que é a moralidade sanitária e a moralidade do risco. Isso torna o quê? Sinônimo amar e proteger do risco. E quando a gente protege o risco e vai protegendo mais e mais imaginariamente, ou seja, quando isso entra na fantasia de pais, de mães, de cuidadoras, o que começa a acontecer? A gente precisa de mais limites e mais limites. E como estamos obcecados com os limites, o que acontece? Esse limite é representado pela pedofilia. Você começa a ver a pedofilia por toda parte. Você começa a se inquietar com aquele olhar, com aquele toque, né? Quer dizer, do pai que vai limpar o corpo da filha ou do filho que está no banheiro. Qual é o limite do sensual para o não sensual, para o higiênico? Será que o limite é assim uma fronteira perfeita? Não é. Isso autoriza a pedofilia? Também não. Ou seja, isso requer um tratamento mais cuidadoso do que a gente chama de sexualidade. Não vão fechar o meu canal por causa disso. Veja, ó a retórica do risco, a retórica da acusação. Isso não é uma afirmação violenta, Lincoln Manuel. Só é violenta para quem está muito acuado na sua fantasia pedófila. E aí a gente vai mudar de capítulo. A gente vai dizer assim, puxa, mas onde está o chassi de onde a gente poderia encontrar uma corrupção em escala planetária, dessa forma em que aqueles que estão nos protegendo, ou deviam estar nos protegendo, estão abusando sexualmente de nós. Temos um exemplo, temos um caso que está cada vez mais claramente sendo investigado, chamado Igreja Católica. Não? Os escândalos de pedofilia, os escândalos que foram historicamente encobertos, eles dão um molde exatamente para isso. É uma instituição em escala global, estão aí para nos proteger e tem uma narrativa onde a criança ocupa um lugar fundamental. A criança e a Virgem, criança, o menino Jesus. Né? E a gente não cultiva e não adora apenas o Jesus com seus 33 anos, que vai para a cruz e etc. A gente cultiva, né, a imagem do pequeno Jesus, aquele que está na manjedoura, aquele que é uma criança. Veja, que representa o que de melhor a humanidade conseguiu pensar para si. Quer dizer, esse símbolo do bem, esse símbolo da salvação, esse símbolo do amor, né, que deveria estar assim protegido, né, impoluto. O que acontece? Né? Você encontra, então, uma realidade institucional, né? Onde padres que estão encarregados de cuidar de crianças exercem sobre elas sua sexualidade. Ou seja, há um material narrativo para essa suposição delirante. Há um material histórico narrativo. Mas isso não tem que ver com outros planetas, dominação organizada do mundo por uma única potência que não tem contradição com outras. Isso tem que ver com a maneira como a gente lida com fantasias. Vamos passar para um outro andar dessa conversa, né? Vamos pensar em, por exemplo, um caso narrativo clássico associado com a pedofilia, que é Lolita, né? Do escritor Nabokov, 1952. Um investigador que começa a se encantar com uma menina, e uma menina que o encanta, que o seduz. E todo o drama de consciência que a gente tem a partir de então. Um drama que envolve, e isso é muito interessante, né, a colocação ali de dois desejos, sendo que Lolita está numa espécie de flutuação, né? Ora menina, ora mulher. Por que isso acontece? Porque esta flutuação ela é muito potente do ponto de vista psíquico.
essa flutuação, essa transição, essa margem, ela aconteceu com todos nós. Todos nós tivemos um momento em que, puxa, a sexualidade foi descoberta. Puxa, eu passei de criança para mulher, de criança para menino. Tive o meu primeiro toque, o meu primeiro contato, a minha primeira ejaculação. Bom, isso exerce uma marca sobre nós muito importante, né? Uma marca que, no fundo, organiza fantasias que vão se colocando em cima disso, né? Que organiza as nossas futuras teorias e fantasias sexuais no adulto. Lolita não é um romance de pedofilia, mas ele foi inspirado no caso, né, de Sally Horner, efetivamente sequestrada por um verdadeiro pedófilo, né, libertada meses depois. Ele foi a julgamento, né, e pegou exatamente a mesma pena do personagem do Nabokov, né. Dolores Reis, né, Lolita, é uma espécie assim de elaboração literária dessa problemática, né, entre narrativa, fantasia, literatura, atos e pensamentos, atos e imaginação. No fundo, a forma como a gente pensa a criança, a complexidade que a gente se dá nesse trato, é a complexidade que a gente consegue estabelecer com o nosso futuro. Então, a nossa imaginação política está muito empobrecida, ela está tomada por processos conspiratórios, entre outros, né? Quer dizer, por outros, não é fora de propósito que, então, a pedofilia tenha sido mobilizada para esta função. Se esse for o último falando nisso, eu me despeço de vocês. Se o canal vai ser fechado porque eu revelei o que está por trás da verdade última, né? Com toda a violência, a arrogância, todo o saber assim que me foi constituído. Gente, eu deixei aqui para o fim a relação da pedofilia com a homossexualidade. Quer dizer, por que uma a gente respeita e acolhe, a outra a gente tenta reverter, né? Bom, eu acho que pelo exposto deve ter ficado claro que o que a gente reprime, o que a gente impede, é a relação adulto-criança. Por quê? Porque tem um saber de um lado que é incompatível com o saber do outro. E a gente decide e quer que esse limite seja reconhecido e bem estabelecido. Homossexualidade é outra coisa. Homossexualidade envolve uma orientação que, como todas as modalidades sexuais, podem ser praticadas, né, no seu processo devido de invenção, de construção, entre adultos com consentimento, que vai produzindo aí uma forma bonita e de amor. Quer dizer, não tem nada que ver com não é comparável, né? Apesar de serem duas fantasias, vocês vão dizer, não é comparável com o que seria a tradução prática dessa fantasia, né? Como é que você exerce essa fantasia? Se você vai exercer essa fantasia com verdadeiras crianças, você vai fazer um crime, você vai fazer uma violência. Agora, a gente tem que proibir que, por exemplo, no Japão existam bonecas infláveis, que elas tenham na cultura todo um erotismo ligado às meninas que saem de trajes escolares, porque justamente é aquele momento de descoberta da sexualidade e da paixão. Vocês querem recriminar isso, que seria uma coisa condenável nas pessoas? Olha, se vocês quiserem caçar bruxas desse tipo, isso vai terminar com vocês na fogueira. É como na história dos homens, essa repúdio a um tipo de moralidade, repúdio a um tipo de sexualidade, tem se reapresentado como o pior. Se a gente quer destituir os pedófilos que têm fantasias pedófilas, né, da sua condição de humanidade, escuta, eu prefiro a humanidade com eles. Um último capítulo que a gente podia passar então, fizemos um vídeo sobre isso, que despertou aí toda uma controvérsia, né, sobre pornografia. Quer dizer, a pornografia, ela incitaria a pedofilia? Ou, argumentam outros, e me parece que a base científica mais constante aponta para isso. Ela
ela justamente permite uma espécie de distanciamento, né, do pedófilo em relação ao ato. Ele encontra uma satisfação, ele encontra então suporte para a realização da sua fantasia, né, numa montagem. No fundo, você pode colocar alguém que parece uma criança. E isso não necessariamente vai levá-lo, né, da posição de alguém que fantasia para a posição de violência contra a criança. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar que fantasias assim, como a fantasia pedófila, são muito penosas. Né? Procure um psicanalista, procure um terapeuta, procure alguém para te ajudar a lidar com isso. E não imagine que isso, assim, se você bate com um martelo para o fundo e para fora de você mesmo, se você exorciza a coisa, isso vai ir embora. Não é assim que a gente lida com fantasias. Isso é justamente essa avalanche moral da cultura, né, contra a pedofilia, que eu diria exerce um papel pior do que a oferta de pornografia. A oferta de pornografia para crianças não é legal, isso ocuparia, vamos dizer assim, o mesmo tipo de entrada, né, antes da hora, agressiva, né, formadora, vamos dizer assim, de respostas ruins. Eu acho que isso é meio óbvio. Agora, o papel da pornografia no suporte, né, descontado ao ponto de vista em que a pornografia é uma indústria que explora pessoas, né? Pensando do ponto de vista de que é um suporte para evitar, né, a passagem ao ato. E veja que são dois vídeos que têm uma relação, né? O que é pornografia? Grafos, escrita, né? Quem vem falar que é uma invenção que não tem que ver com erotismo. É a escrita das putas, né? Pornos em grego é prostituta. Então a gente vai lidar como com isso, né? A gente vai dar voz, a gente vai respeitar, por exemplo, muitos países, me parece uma posição que intuitivamente eu defenderia, regulamenta o trabalho sexual. É um trabalho como qualquer outro. Vamos deixar a moralidade que só atrapalha um pouquinho para trás, gente. Que é isso? Vamos agora atacar, né? Que a pessoa queira, que ela tenha proteção para fazer isso, que ela faça isso na maneira, vamos dizer assim, mais protegida, né? Tem tanta coisa pior do que a profissão de prostituição, gente. Agora, exploração da miséria, conjugação com tráfico de crianças, isso tudo não pode, não cabe. Mas o mundo, não sei, ele nunca ficou melhor com essas cruzadas para excluir pessoas e excluir formas de vida, modalidades de satisfação, né? Quer dizer, essa é a cultura de cancelamento, aplicada a uma coisa que você acha assim que não pode existir. Mas existe, gente. E a gente tem que encontrar a melhor forma de lidar com isso, né? Somos humanos, não somos anjos. Bom, já que o tema é polêmico, gente, então vamos fazer aqui uma mini enquete, né? Uma participação especial. Então está aberto aqui ao concurso de vocês. Se vocês quiserem, a gente faz falando nisso, um desejo em cena sobre esse filme, A Caça, né, do Thomas Vinterberg, ou Lolita, né, do Nabokov, para aqueles que acham esse mais interessante, né? Vem, vamos discutir, gente, vamos colocar as coisas em cima da bancada e olhar bem de frente para elas. Aquele que tiver mais comentário, né, vai ganhar o desejo em cena, e daí a gente grava um estudo sobre isso, tá bom? Clique aqui no Querendo Movebo, não se esqueça do nosso podcast falando daquilo e falando nisso mesmo. Clique no sino, olhe a aba e inscreva-se no canal. Boa! Clique aqui no Aqueronta Movebo e receba mais fragmentos e fantasias. Ai, que medo! O planeta vai pegar a gente, o planeta vermelho, Kia não! Saiam pra lá! Gente, sexualidade adulta, tá?